Bom dia a todos. Bem-vindos a mais este webinar. Este será sobre certificação de cabeamento estruturado, par trançado e fibra ótica. A ideia do webinar, como a gente já falou, é falar sobre certificação de cabeamento. Aqui, para quem não me conhece, eu sou o autor desse webinar, também sou autor e instrutor de cursos na área de cabeamento estruturado e também na área de infraestrutura para data centers. Fui formado pela Universidade Mackenzie há um certo tempinho atrás, tenho mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia da informação, dos quais 20 dedicados à infraestrutura. Membro da BICS desde 2001, para quem é da área deve conhecer essa associação, que é bastante famosa. Também sou membro da Comissão de Estudos para Cabeamento Estruturado da nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a Comissão de Estudos 003, 046, 005, que é presidida pelo Dr. Paulo Marim, e a gente, durante aqui esse webinar, vou comentar algumas das normas que a gente toma conta e está desenvolvendo no momento sobre o cabeamento estruturado. Sou certificado pela própria BICS, como RCDD, DCDC, NTS. Também tenho uma certificação de ATS pelo Uptime Institute e sou Data Center Specialist na área de Design pelo DC Professional. Sou instrutor da Fluke desde 2007, também atualmente instrutor para o curso básico para integradores da Penduit, o SCDC, instrutor do Data Center Dynamics DC Professional para o DCDA e DCTF, fui instrutor Systemex por 14 anos e da Bixi por 2 anos. Tem um canal no YouTube, o link aqui embaixo, mas posteriormente eu vou passar um e-mail para vocês todos que participaram do curso, com algum documento de suporte, alguns links interessantes, dentre eles esse canal meu no YouTube, para que vocês possam assistir alguns videozinhos. Toda semana praticamente eu tenho colocado vídeos sobre cabeamento estruturado ali. A ideia, primeiro, é falar sobre o que é certificação, para que certificar, depois falar sobre as normas de certificação, quais são as principais normas que a gente vai utilizar, depois falar alguns detalhes sobre certificação para links de par trançado, finalmente falar sobre certificação de links de fibra ótica, e para quem assistir esse webinar, tem um brinde que eu vou relatar ao final, junto com a informação sobre 3 novos cursos online que eu estou lançando. Primeiramente, o que é e por que certificar? Qual a importância da certificação? Bom, aqui para a finalidade deste webinar e dos cursos que eu estou acostumado a ministrar sobre o assunto, quando eu falo em certificar, não é só testar. Testar é uma coisa bem definida, eu tenho um instrumento que vai lá e faz algum tipo de medição. Quando eu falo em certificar, é testar, mas depois do teste eu pego o resultado desse teste e comparo com algum desempenho esperado por alguma norma, com algum padrão. Então, se eu testar e não comparar com nenhuma norma, nenhum padrão, eu não chamo de certificar, eu chamo apenas de testar. Então, esse é o básico aqui para o nosso webinar. Quando eu falo aqui em certificar, eu estou testando e comparando com um parâmetro, com algum valor pré-definido, definido por uma norma, com algum padrão de alguma entidade, seja o cliente final tem algum padrão, seja uma norma nacional ou norma internacional. Quando eu certifico, eu estou, então, garantindo uma aceitação por esse padrão de qualidade que eu defini previamente. Então, se é uma norma nacional, por exemplo, criada pela ABNT, e eu certifico utilizando essa norma, eu estou garantindo que o meu sistema está de acordo com um padrão elaborado por um comitê que foi, uma norma foi elaborada por esse comitê que é formada por representantes dos instaladores, dos fabricantes, dos usuários, dos clientes finais e das revendas e distribuidores. Então, é um painel que tem múltiplos tipos de pessoas, de profissionais que vão fazer essa norma e colocar esses padrões de qualidade. Então, certificar é isso, é você fazer um teste
e esse teste já é orientado pela norma, pelo padrão, e os resultados desse teste têm que estar de acordo com o esperado por essa norma, por esse padrão. Vamos dar um exemplo com um instrumento que todo mundo deve conhecer, né, um multímetro, né, ou no mínimo um voltímetro. Aqui vocês veem que o teste está mostrando 119,4 volts nessa tomada. E é simplesmente isso que o multímetro diz, o valor. Ele não vai dizer se está bom, se está ruim, se passou ou se falhou. Simplesmente vai reportar um número. Agora, se eu quiser fazer algum tipo de certificação aqui, eu tenho que comparar com esse número com um número esperado por algum tipo de padrão ou norma. Por exemplo, eu copiei aqui, nesse segundo parágrafo, o trecho de uma norma. E ali diz, em nenhum caso, a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Então, se fizermos a conta, né, se a tensão nominal é 127 volts, uma queda de 4% daria 121,9 volts. Então, em nenhum caso, por essa norma que eu escolhi, a tensão poderia ser menor que 121,9 volts. No caso, está 119,4, então, para uma certificação através dessa norma, esse circuito, esse ramal estaria reprovado, porque está com uma queda de tensão maior do que o permitido pela norma escolhida. Se eu escolher uma outra norma que permite não 4%, mas, por exemplo, 10%, aí passaria. Tá? Então, a certificação depende muito de qual norma você está escolhendo. Bom, falando especificamente da certificação dos links de cabeamento estruturado. Por que eu vou certificar? Por que eu vou testar um material que, em tese, foi testado lá na fábrica? Os cabos, as conexões, os conectores, as emendas, já devem ter sido testados lá na fábrica. Por que eu vou testar novamente? Primeiro, verificar a qualidade desse material que foi adquirido e entregue, porque pode ser que tenha sido material contrabandeado, falsificado, ou até o material é bom, mas o que acontece é que ele foi armazenado de uma maneira errada, entrou água no depósito, ou no próprio transporte, o pessoal do transporte bateu essa carga na hora de carregar ou descarregar, então eu não tenho certeza se o material que foi testado lá no fabricante é realmente esse material que eu estou utilizando aqui ainda com qualidade. Também verificar a qualidade da mão de obra. A mão de obra pode, se não for feita corretamente, se não for utilizar uma mão de obra treinada pelo fabricante, conhecedora das principais normas de instalação, ela pode danificar ou diminuir a qualidade do produto, por exemplo, torcendo os cabos, esmagando os cabos, molhando cabos que não podem ser molhados. Isso eu vou verificar na hora da certificação. E também verificar a compatibilidade com aplicações de rede que eu pretendo utilizar. Por exemplo, eu quero utilizar uma rede Ethernet de 1 gigabit por segundo. Como é que eu tenho certeza que o cabeamento que eu estou instalando vai suportar esse gigabit? Então, eu deveria fazer os testes e verificar que está tudo em ordem para a velocidade pretendida. Ou seja, em outras palavras, é verificar o cumprimento do contrato de fornecimento desse sistema de cabeamento estruturado a um cliente final. Então, isso vai dar uma maior garantia para quem? Primeiro, para o cliente final, que vai saber que aquilo que está sendo instalado, que foi instalado, foi aquilo que ele desejava desde o começo para rodar a rede, né, do jeito que ele queria. Mas também, pelo fabricante do cabeamento, ele vai ter maior garantia de que foi tudo feito corretamente, que o material estava bom, que foi entregue, que a mão de obra foi boa, então ele pode dar uma garantia estendida, uma garantia para além dos tradicionais 30 dias, 3 meses ou 1 ano. O instalador, ele sabe que o serviço que ele realizou foi bom, foi correto, ele vai poder receber tudo lá na frente sem reclamação e que as aplicações que o cliente quer vão realmente rodar do jeito que deveria. Mas o que será que poderia dar errado se eu colocar o cabeamento, não testar, ou na hora de certificação, o que poderia estar errado? Né? Bom, aqui está uma foto, né, mas alguns de vocês devem ter já participado de instalações em campo, devem saber que tem muitas barbaridades acontecendo por aí. Né? Então,
Exemplos de coisas que podem dar errado. Material fornecido de categoria errada, então pode ser que eu tenha pedido categoria 6 e por engano veio categoria 5E, por exemplo, não todo, mas em parte, e na hora de instalar as pessoas não percebem, e quando instala, na hora de certificação é que vai perceber. O material foi danificado no armazenamento, o transporte, como eu já comentei, defeito de fabricação, de repente, na amostragem que o fabricante faz, ele não conseguiu perceber esse defeito. Procedimento de instalação que danifica os cabos, por exemplo, tracionar demais um cabo pode dar problema. Utilizar procedimento incorreto de montagem de conectores, né? Se eu fizer uma montagem errada, destrançar demais os pares, torcer o cabo, decapar demais, isso pode influenciar na qualidade final e na velocidade. Contaminação de produto instalado por água ou produtos químicos, né? Eu vou instalar uma tubulação que não está seca, ou em um ambiente industrial que vai ser contaminado, então o equipamento, o produto de cabeamento estava bom quando saiu da fábrica, quando foi transportado, mas na hora de instalar entrou em contato com produtos químicos ou com temperaturas inadequadas, e isso danifica o produto. Corretamente identificação, né? Identificação correta. Imagina que tudo foi instalado corretamente, só que não foi colocadas as etiquetas corretamente na hora da instalação. Na hora que o cliente for ativar o ponto 10, por exemplo, percebe que o sinal não está lá, o 10 numa ponta está chegando no 12 na outra ponta. Isso vai dar um problema muito grande na hora de eu administrar esse cabeamento no dia a dia. Quando eu testo o cabeamento, estou testando também a identificação. Na hora de testar, eu coloco um equipamento de teste na ponta, numa ponta que está escrito 10, e na outra ponta eu chego e coloco outro equipamento no 10 e fecho o link e faz o teste, estou com a certeza de que realmente eu instalei o cabeamento e fiz a identificação correta. Links fornecidos na quantidade correta. Se eu contratei uma rede para 200 pontos, eu vou ter que receber 200 testes. Basicamente é isso, né? E, como eu já falei, obtenção de garantia estendida do fabricante de cabeamento. Bom, como eu falei, certificar é testar e comparar com normas. E que normas são essas? Basicamente, a norma vai me dar um limite, né? Qualquer que seja a norma que eu utilize, nacional, internacional, toda norma vai pegar e olhar para o cabeamento e dizer, ó, o seguinte, você tem que testar o desempenho desse cabeamento por esse parâmetro, e para cada um desses parâmetros você pode chegar até aqui, seja para ruído, quantidade de sinal ou qualquer outro tipo de teste. Então, a primeira coisa que a gente vê é que não tem cabeamento que não tem ruído, que não tem perda, etc. Sempre vai ter um pouquinho de problema, porque é inerente ao sistema de comunicação ter um pouquinho de ruído, um pouquinho de perda de sinal. O problema é que não pode passar de um certo limite, porque passando do limite de perda, limite de ruído, limite de resistência, limite de comprimento, limites de tempo, começa a haver perda de informação, bits começam a chegar distorcidos, não bem interpretados, perde-se pacotes, diminui-se velocidade e finalmente cai o link. Então, toda norma vai dar limites para cada um dos desempenhos que são definidos nessas normas. Aqui o exemplo que eu dou é o saltador aqui, o salto com vara, né? Ele tem uma barra, né? Ele tem que passar acima da barra. Se ele meter o pé nessa barra cair, está desclassificado, né? Para ele estar classificado, ele tem que passar sem encostar nessa barra. É a mesma coisa para a norma de cabeamento. Você tem que passar sem encostar naquele limite, que no caso do desenho aqui é um limite, essa linha vermelha no gráfico, onde está escrito o limite da norma, e ali em cima, aquele mais colorido, é o resultado do teste. Então, em nenhum momento eu posso encostar na linha vermelha, nem ultrapassá-la para nenhum dos parâmetros testados do cabeamento. Em termos nacionais, eu vou focar mais nas normas nacionais, tá? As normas de cabeamento são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A ABNT tem diversos comitês, e a comissão de estudos que trata das normas de cabeamento estruturado estão embaixo do COBEI, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade.
sob o número de CE 003 046 005, da qual eu participo. Este comitê tem algumas normas sob sua responsabilidade, eu destaquei aqui todas elas, sendo que a principal é a ABNT NBR 14565, cuja última versão foi publicada em 2019. Ela é sobre cabeamento estruturado para edifícios comerciais, ela é baseada na norma internacional ISO IEC 11801, parte 1, e ela que define os principais parâmetros de desempenho para cabeamento de par trançado a ser testado, tá? Como curiosidade, existe a 16264 sobre cabeamento estruturado residencial, 16415 para caminhos e espaços, ou seja, a infraestrutura por onde vai passar o cabeamento estruturado, e as salas técnicas, sala de telecomunicações, sala de equipamento, área de trabalho, bem importante para a arquitetura, né? Eu sei que tem arquitetos aqui acompanhando a gente, então se você vai construir ou reformar um edifício e quer já planejar os espaços onde vão deixar os racks, os data centers, os racks de andar, e planejar a infraestrutura vertical e horizontal, essa é a norma correta para você se basear, 16415, ela foi baseada em duas normas internacionais, 14763, parte 2 e 18010. A 16521, cabeamento estruturado industrial, e a 16665, cabeamento estruturado para data centers, tá? Todas elas baseadas em normas internacionais. Tem normas que estão em desenvolvimento atualmente por esse comitê. A primeira que vai sair, a que está inclusive já em consulta nacional, já ganhou um número, NBR 16869, parte 1, é uma norma de cabeamento estruturado, requisitos para planejamento. É uma norma bem interessante para quem vai contratar um serviço de cabeamento, que ali diz tudo que você precisa saber para realizar esse contrato de maneira de ter sucesso, né? E uma que ainda está em desenvolvimento é ensaio de cabeamento em fibra ótica. Ela vai falar dos equipamentos e dos procedimentos básicos de teste a serem utilizados em links de fibra ótica. Talvez seja publicada até o final do ano que vem. Vamos entrar em detalhes agora no cabeamento de par trançado. Temos de par trançado, primeira coisa, anotar, todo mundo acho que sabe que existe, né? São as categorias de desempenho. As categorias a partir de 5E, 6, 6A, 7, 7A, 8, né? Essas categorias são definidas nas normas, tanto nacionais quanto internacionais, aí está um resumo delas, e essa tabela refere-se à norma para desempenho de componente, ou seja, cabos, conectores, conexões, para par trançado, claro, né? Então, aí tem a categoria, a frequência máxima de teste no meio MHz e se há blindagem ou não. Então, componentes categoria 5E, 6 e 6A têm as suas frequências aí 100, 250, 500 MHz e a blindagem é opcional. Tem fabricantes que têm essas categorias com blindados ou sem blindados. Vai depender muito do ambiente, se você quer blindar contra ruídos elétricos do ambiente ou o alien crosstalk, que é o ruído entre cabos, aí você pode escolher um cabeamento blindado ou não. A partir da categoria 7, só existe nas normas componentes blindados. O 7 e o 7A são componentes para, respectivamente, 600 MHz e 1000 MHz, necessariamente blindados, só que esses componentes só existem na norma internacional, não tem na norma norte-americana TIA. Como a norma nacional deriva da internacional, a nossa norma também tem as categorias 7 e 7A. E, finalmente, a mais nova, a 8, que tem tanto na norma internacional ISO quanto a TIA, também devem ser blindados, mas a ISO tem dois tipos de componentes categoria 8, o 8.1 e o 8.2. Tá? Nesse webinar aqui não dá tempo da gente falar muito sobre isso, descrever as diferenças entre eles, mas basta dizer que a 8 da norma TIA equivale a 8.1 da ISO. Exclusivo da ISO seria o 8.2. Em tese são as mesmas categorias, em tese são para as mesmas velocidades, só muda um pouquinho o tipo de componente. Agora, quando eu pego esses componentes e monto um enlace, um link com esses componentes, ou seja, encadeio cabos e conectores para fazer um canal de transmissão pronto para ser trabalhado num switch, por exemplo, em servidores, em equipamentos quaisquer, eu vou ter
um link certificado para uma categoria, ou classe, como a ISO chama. Então, se a gente acompanha nessa tabela, se os meus componentes todos do cabeamento forem 5E, a norma americana vai chamar do link ou canal categoria 5E, enquanto a norma internacional vai chamar isso de link classe D. E para ter um link, né, de uma determinada categoria ou determinada classe, não basta usar os componentes categorizados como tal. Eu tenho algumas regras adicionais, como comprimentos máximos e mínimos e quantidades de conexões. Então, para eu ter um link categoria 5E ou classe D, eu tenho que usar componentes categoria 5E, mas eu tenho que ficar com o comprimento máximo do canal em 100 metros e no máximo 4 conexões nesse canal. Os conectores devem ser o RJ45. E assim por diante, eu tenho os requisitos para a categoria 6, classe E, categoria 6A, que é a classe EA, categoria 7 e 7A é classe F e FA, não tem equivalente na TIA, porque a TIA não normatizou a categoria 7 e 7A, e na categoria 8 nós temos TIA link categoria 8 e na ISO classe 1, e quando os componentes são 8.2, eu tenho um link classe 2. Para a categoria 8, eu tenho um limite de 30 metros de comprimento e 2 conexões, o que é um pouco diferente aí das demais categorias até a 7A. Bom, então quando eu vou certificar um cabeamento, antes de mais nada, eu preciso saber qual é a categoria ou classe do link que eu estou certificando, porque os testes vão mudar. Não só a frequência do teste vai mudar, mas também os testes exigidos e os limites exigidos para cada teste também vão mudar. Bom, para cada uma dessas categorias, nas frequências que a gente acabou de ver, as normas vão definir testes em determinados parâmetros de desempenho. Testando esses parâmetros, eu vou saber se ele está cumprindo o que deve ser cumprido em termos de instalação, de componente, de qualidade, para que eu tenha a qualidade assegurada desse link. Então, as normas vão definir quais são esses parâmetros a serem testados para cada categoria, quais as condições do teste, quais os fios, quais as frequências, potências, tensões, quais as ferramentas e equipamentos necessários para fazer esses testes e quais os resultados esperados. Justamente são aquelas linhas vermelhas, aqueles limites que a gente comentou. Isso tudo é definido dentro da norma que eu utilizei. Bom, que testes devem ser realizados, no mínimo, num cabeamento de par trançado, aí seja ele blindado ou não, né? A norma nacional coloca essa tabelinha, inclusive tem na norma que vai sair, que é 16869, parte 1, ele coloca essa tabela dizendo, tem os grupos de verificação básica, que é um teste de pinagem, para saber a continuidade de cada um dos 8 fios que compõem os 4 pares do canal de par trançado, não só a continuidade, mas também a configuração da ligação, ou seja, se o pino 1 chega no 1, o 2 no 2, isso não tem nenhum cruzamento, inversão, esse tipo de coisa, né? Então essa é a verificação básica. Aí vem os parâmetros de transmissão, esses são bastante importantes para garantir a qualidade da transmissão e as velocidades. Então, eu não vou falar de cada um deles aqui, mas tem todos esses testes de ACR, desvio, atraso, next, perda de retorno, resistência, né? E existem os parâmetros de transmissão de Allen crosstalk, que são parâmetros de medição de ruído entre cabos que estão ali juntos, né, na infraestrutura ou no patch panel. O que a norma diz em termos de quais os testes devem ser feitos? Bom, todos os links devem ser medidos quanto à verificação básica, independentemente da categoria. Então, qualquer que seja a categoria, mesmo que seja um cabeamento inferior a 5E, por algum motivo específico, por exemplo, eu quero um cabeamento só de voz analógica. Então, eu posso colocar ali um cabo SAI de 50, 100 pares, por exemplo, para fazer a interligação de uma aplicação específica, que não chega a ser categoria 5E, mas eu tenho que testar esse cabo no mínimo pela pinagem, para ver a continuidade dos fios.
Mas, como diz aqui a norma no segundo parágrafo, todos os links a partir da categoria 5E devem ter também os parâmetros de transmissão medidos, ou seja, de 5E para cima, não apenas a verificação básica, mas esses parâmetros todos, ACR, ACRN, etc., devem ser testados com sucesso. Terceiro parágrafo, todos os links da categoria 6A e que não forem blindados, além dos testes que eu já falei, devem fazer também os testes de parâmetros de transmissão Alien Crosstalk, que são esses 4 que estão abaixo na tabela. E aí é uma pequena diferença com a norma internacional, porque a norma internacional diz que eu tenho que testar o Alien Crosstalk não só para categoria 6A ou classe A, mas para a classe A, FFA, tendo ou não blindagem. Né? Então essa é uma pequena diferença que vai ficar na norma nacional em relação à norma internacional. É claro que a norma ainda não foi publicada, está em consulta nacional, mas é pouco provável que essa característica mude. Tá? Então, esses são os testes que devem ser realizados no cabeamento de par trançado. Bom, mas na hora de testar o cabeamento, lembra que eu falei que essa norma é para testar um cabeamento já instalado. Eu não vou testar componente. E quando eu vou testar um link já instalado, eu tenho que testar em 2 tipos de modelos diferentes. Quer dizer, eu não preciso testar os dois, eu tenho que escolher um dos modelos. Um modelo chama canal e o outro link permanente, enlace permanente ou permanente link, conforme você fala em português, inglês ou misto. Né? O que seria o canal? O canal é o desenho da esquerda, é todo o cabeamento que você instalou de um patch panel ao outro patch panel, ou de um patch panel até a tomadinha, com ou sem ponto de consolidação, que seria esse CP ali no meio, e incluindo os patch cords de ambas extremidades que vão se conectar aos equipamentos, tanto do lado esquerdo aqui, que é o equipamento lá do rack, quanto à direita, que é o equipamento terminal, que seria o equipamento do usuário, como um computador, um notebook, um telefone IP, sei lá, qualquer uma coisa assim, tá? Reparem que são 4 conexões, tirando as conexões ao próprio equipamento ativo da ponta, né? Isso não é testado. Então, é um canal, tem 90 metros de cabo sólido, 90 metros do cabo horizontal, que a gente chama, mais 10 metros em patch cords, somando os patch cords das 2 extremidades, que devem ser em condutor flexível, o que dá no total 4 conexões de 100 metros. Né? São as regrinhas básicas do canal. Agora, do lado direito, tem um exemplo do link permanente, ou permanente link, que exclui os patch cords. Então, seria um teste elaborado para 90 metros de cabo horizontal, que é sólido, sem patch cords, portanto, no máximo 3 conexões de 90 metros. Então, tanto a norma nacional quanto a internacional e norte-americana definem essas 2 formas de eu testar o cabeamento. Tá? Vai depender muito se eu já tenho os patch cords instalados ou não, para decidir qual dos 2 eu vou utilizar. E aqui uma outra forma de ver, né, uma cortesia da Fluke, mostrando o canal à esquerda e permanente link à direita, só que com um desenho um pouco mais bonito, mostrando os equipamentos de teste lá na ponta. Detalhe que à esquerda, né, o canal engloba tudo, incluindo os patch cords que estão conectando aos equipamentos de teste, enquanto que à direita você tem o permanente link, que na hora do teste exclui aquela cabeça, aquele cabo que liga do equipamento de teste ao patch panel de um lado, do equipamento de teste à tomadinha do outro está excluído. Tá? Bom, basicamente, esse é um resumo, né, nesse webinar sobre o que é certificação no cabeamento em par metálico, ou par trançado. Eu tenho que escolher um modelo de canal ou permanente link, escolher uma categoria de enlace, e aí todos aqueles parâmetros que a gente falou serão testados e comparados com a norma. Está na hora de a gente falar um pouquinho sobre teste de fibra ótica. Por que eu testo cabeamento óptico? O motivo é basicamente o mesmo do teste do cabeamento de par trançado, ou seja, primeiro, avaliar o desempenho dos componentes fornecidos, o material, fibra ótica, conector, emenda, patch panel, patch cord, distribuidor óptico, ver se está tudo corretamente comprado, entregue, instalado. Né? Segundo, avaliar a mão de obra que foi utilizada nessa instalação. Então, como a gente já falou, né, se você tiver uma mão de obra
que não foi treinada, ela poderá pegar um equipamento, um conector, um cabo bom e danificá-lo, e não vai ter todo o desempenho que deveria. E, em terceiro, ver a compatibilidade desse link que eu acabei de instalar com as aplicações que eu pretendo utilizar e as velocidades que eu pretendo utilizar. E para isso eu tenho uma série de equipamentos que eu posso utilizar para fazer esses testes. Aqui é um resuminho dos tipos normais de equipamentos que vocês podem ver ter no mercado para fazer testes ópticos. Desde os equipamentos mais simples, de rastreamento visual e localização visual de falhas. A localização visual de falhas, em inglês é VFL, Visual Fault Locator. Em cima à direita você tem uma foto dele. Basicamente é um LED de alta potência, mas visível. Você injeta na fibra, onde ela está quebrada, por exemplo, ela acende no cabo, a não ser que seja um cabo externo preto, aí não vai dar para acender, né? E posso, inclusive, com ele identificar a ponta do outro lado. Um outro tipo de equipamento, tem logo abaixo, é um microscópio, e também à esquerda embaixo tem um microscópio com uma tela digital. A finalidade é verificar a qualidade da face do conector, se ela está limpa, se ela está sujo, arranhado, quebrado, né? Então, no desenho aí, logo ao lado do microscópio, na foto, né, vocês têm à direita um conector limpo, onde você vê no centro casca e núcleo mais cinzas, né, estão corretamente instalados, limpos, livres de riscos, e à esquerda um exemplo de um conector sujo. Inclusive ele tem uma sujeira transferida de um conector que estava sujo, foi conectado a um conector que talvez estivesse limpo antes, por isso você vê esse halo, essa linha cinza mais tênue, um pouquinho mais afastada da casca da fibra, indica que houve transferência de sujeira de um conector sujo para outro. Um equipamento mais avançado para o teste é o Power Meter, né? O pessoal conhece como Power Meter, mas é um kit que tem uma fonte de luz, geralmente, e um medidor de potência ótica do outro lado. Então você tem um exemplo aí, logo abaixo, de um Power Meter dando um resultado de potência recebida. E um pouquinho mais avançado do que isso seria um kit, onde eu tenho a fonte de luz e o equipamento de medição ótica, onde eu faço uma referência antes e depois ele vai fazer a medição, ele vai dar a perda já do link, não apenas a potência que está chegando, mas vai conseguir calcular quanto foi a atenuação do link. E, se o equipamento for mais avançado, claro, ele vai gravar essa informação e gerar relatório. Esse kit de equipamentos geralmente chama-se LSPM, que é a sigla em inglês para Light Source Power Meter, ou seja, fonte de luz e medidor de potência. E o mais requintado, avançado deles, que é o OTDR, ele te dá todo um diagnóstico do link óptico. Vamos ver em seguida quais são os testes que as normas vão pedir em cima de um cabeamento em fibra óptica. Eu fiz essa tabela que procura juntar várias recomendações de normas, tanto americana, internacional e a nacional que estamos escrevendo. Não está pronta ainda, mas esse é um apanhado do que a gente tem hoje. Do lado direito você tem os parâmetros básicos, parâmetros que devem ser verificados em vários níveis de complexidade. Desde uma verificação básica, que seria o equivalente, o teste de pinagem e continuidade que falamos do cabeamento de par trançado, seria um teste chamado de polaridade e continuidade, onde eu pego o link inteiro, jogo luz em cada uma das fibras, numa extremidade, e vejo se a luz chega do outro lado, sem interrupções, ver se chega no conector certo, na porta certa. Então, se eu jogar luz, por exemplo, na fibra 1 de um lado, tem que chegar a luz na fibra 1 do outro lado. Então, basicamente, é a verificação da continuidade e polaridade, porque às vezes eu preciso fazer inversões de TX com RX, ou inversões um pouco mais complexas em aplicações que requeiram mais do que duas fibras, como, por exemplo, 40 GB, 100 GB com conector MPO. Então, essa é a verificação básica. O parâmetro de transmissão é atenuação e comprimento. A atenuação do link todo, quanto perdeu de luz ao trafegar pelo link completo, composto por cabos óticos, emendas, conexões, patch cords óticos.
E o comprimento do link todo, quantos metros eu tenho de ponta a ponta, passando por todas as conexões que eu necessito. Quando a gente fala em teste de comprimento, na verdade, está embutido aqui a verificação do tempo de propagação. Eu não ressaltei aqui esse parâmetro, tempo de propagação, em nanosegundos ou milissegundos, mas ele faz parte do teste de comprimento, porque é através da medição do tempo, que leva para um sinal óptico ir de um lado para o outro, é que depois o equipamento consegue calcular o comprimento da fibra. E eu coloquei aqui como medições adicionais, é a medição da atenuação, perda de retorno e comprimento de componentes, enquanto que o parâmetro de transmissão acima mede atenuação e comprimento do link inteirinho. A medição adicional é medir a atenuação de cada componente, por exemplo, cada conexão do link ou cada emenda feita no link. A refletância e a perda de retorno também para cada conector, cada emenda, cada segmento. E comprimento também de partes do meu link, não do link inteiro. Na norma da ANSI-TIA, eles definem isso como Tier 1 e Tier 2 de teste. Então, para a norma americana, o Tier 1 é uma verificação feita com o VFL, né, que é o localizador visual de falhas, mais um kit de Power Meter, e eu tenho que verificar, né, a polaridade, que é a verificação básica, e mais os parâmetros de atenuação, verificar os parâmetros de transmissão, que seria a atenuação do link inteiro e o comprimento do link inteiro. Isso seria uma verificação de Tier 1 pela norma americana. O Tier 2 seria todas as verificações feitas no Tier 1, mais as medições feitas com o TDR, que são essas que eu comentei, atenuação, refletância e comprimento por componente ou por segmento. A norma brasileira vai definir a verificação básica, parâmetro de transmissão, e também vai na nossa que a gente está falando, que a gente está desenvolvendo agora, definir também essas medições adicionais por componentes. Então, resumidamente, são essas as medições que eu deveria fazer. É claro que qual delas eu vou utilizar depende da norma. Se for americana, alguém vai pedir teste Tier 1 ou Tier 2, mas é muito possível que os clientes, projetistas, ou quem especifica a rede, de repente especifique alguns desses parâmetros diretamente, sem dar nome de Tier 1 ou Tier 2. Simplesmente falar, eu quero testar atenuação, quero testar comprimento, eu quero testar com TDR. Tá? Então, a norma nacional vai detalhar como é que se testa cada uma dessas coisas, mas geralmente fica para o cliente final, ou para quem especificou a instalação, dizer quais testes são necessários. O mais básico realmente é o teste Tier 1, fazer a verificação básica e os parâmetros de transmissão para o canal inteiro. O TDR acaba sendo uma verificação adicional que às vezes é necessária. Por exemplo, se para um link funcionar, uma determinada aplicação de alta velocidade tiver um limite de refletância ou perda de retorno, então eu tenho que utilizar um OTDR, porque esse parâmetro só pode ser emitido por um OTDR ou por algum equipamento específico para isso. Falando especificamente do teste de atenuação do link completo, eu utilizo o kit LSPM, que é formado por uma fonte de luz e por um power meter. E uma coisa que causa sempre dúvida em todos que fazem meus cursos são os métodos de referência. O que seria um método de referência? Seria como eu meço a luz que vai ser utilizada para o teste com o Power Meter. Então, é um procedimento que eu faço antes de fazer a medição. A referência é definida com 3 métodos diferentes. Método de um cordão de ensaio, 2 cordões de ensaio ou 3 cordões de ensaio. Ou seja, 1 jumper, 2 jumpers ou 3 jumpers. Tá, esses métodos estão de acordo com as normas 14763-3 da ISO e a nossa nova 61280, desculpa, a ISO também 61280-4-1, e a norma nacional que estamos desenvolvendo também vai ter esses 3 métodos. Na verdade, a norma nacional vai ter um 4º método, que essas normas internacionais têm 4 métodos, mas eu resolvi não colocar esse 4º método ainda porque a norma nacional não está pronta. E muitos fabricantes de
equipamento de certificação de fibra ótica segue norma americana, que só tem esses 3 métodos. Não vou entrar em detalhes nesse método, eu vou comentar ao final o curso que eu estou lançando, que vai explicar com detalhes isso, porque isso é mais de 1 hora para explicar com detalhes, mas basicamente no desenho que vocês têm na parte inferior, ele mostra o método de 1 jumper à esquerda, o de 2 jumpers ao meio, o de 3 jumpers à direita. Cada um tem a sua aplicação, cada um tem a sua finalidade. Todos os 3 são bons métodos para utilizar. O que vai diferenciar, na verdade, é o que vai entrar na medição depois. Né? Que componentes da extremidade do meu link óptico vão entrar no meu teste final. Mas eu estou ressaltando aqui porque essa é uma etapa muito importante na hora de eu fazer o teste de medição da atenuação do link, escolher antes qual método de referência que eu vou usar e proceder esse método de referência corretamente e coerentemente com o método que eu escolhi. Aqui vou dar só um exemplo da referência de 1 jumper, que é o mais utilizado, o mais recomendado aí para links novos. Então, quando eu faço referência de 1 jumper ou de um cordão de referência, eu tenho a fonte de luz aqui à esquerda, o power meter à direita, e eu tenho um cordão de referência colocado entre eles. Vai sair luz à esquerda, vai chegar a luz no power meter, e o power meter vai dizer quanto de potência de luz está chegando ali depois de passar por esse cordão. Preferencialmente, esse cordão deve ser um cordão apropriado para referência, com qualidade melhor do que os cordões que tem à venda normalmente por aí. Por isso a gente chama ele de TRC, cordão de referência de teste. No caso aqui, como exemplo, a potência que está chegando ali para o power meter é menos 23 dBm. Aí eu vou apertar um botãozinho que vai memorizar esse valor, que a gente chama de zerar. Né? Então, a partir desse momento que eu aperto o botão de referência ou zerar, ele vai pegar esse valor menos 23 dBm, vai memorizar ele e vai passar a mostrar a perda em relação a essa referência. Aí eu vou desconectar do power meter esse cordão e vou testar o meu segundo cordão de referência, que vai ser utilizado na outra extremidade do link final. Como esse segundo cordão vai entrar na medição da perda do canal, então esse cordão ele deve ser testado, porque as normas dão uma referência de qual a perda máxima que deve haver nesse cordão. Testar esse segundo cordão deveria ter, no caso como um cordão multimodo, a perda dele deveria ser no máximo 0,10 decibéis. Então eu coloquei esse segundo cordão, coloquei um acoplador ali no meio para poder encaixá-lo no link, e aí ele está medindo menos 23,08 de potência. Lembra que a referência foi menos 23. A diferença entre a referência e o que eu estou medindo agora é 0,08 decibéis. Então, estou vendo que esse cordão, né, com esse acoplamento aí no meio, está perdendo menos que 0,10, que é o recomendado para um cordão de testes multimodo. Então, esse cordão pode ser utilizado para testar o meu link sem problemas. Eu vejo que tem uma pergunta aqui, né, do meu xará, mas no final eu vou responder as perguntas, tá? Daqui a pouquinho a gente já termina. Bom, cuidado, esse acoplador no meio, que tem a bolinha vermelha, até eu coloquei ele para ressaltar, ele vai ficar fora da medição. Na hora de eu medir o link, eu vou deixar ele de fora, porque eu já fiz a referência de um cordão, então esse acoplador não vai entrar no teste. Agora, na hora de testar, o que eu faço? O power meter com o segundo cordão vão para um lado do meu link, e a fonte de luz com o cordão 1 vão para o outro lado do link. Aquele acoplador que eu utilizei para testar o cordão 2 fica de fora. E aí você tem um link aí, exemplo, um link sob teste, que vai de um DIO de um lado para o DIO do outro, tem um cabo no meio, e aí quando eu jogo luz para um lado e chega a luz do outro lado, chegou a potência de menos 25 dBm. Lembra que a referência era menos 23, que foi memorizada. O equipamento faz a subtração, menos 23 e menos 23, resultado,
2 decibéis. Então, a atenuação desse enlace completo, desde o distribuidor óptico à esquerda até o à direita, passando por tudo, deu uma perda de 2 decibéis. E agora vem uma pergunta bastante pertinente. Esses 2 decibéis de resultado estão bons ou ruins? 2 decibéis é muito ou é pouco ou está ótimo? Para a gente saber isso, a gente tem que agora saber qual o orçamento de perda e o orçamento de potência que eu tenho para esse link. Esse, inclusive, é um outro tópico que eu vou falar mais daqui a pouquinho para vocês, de um curso que a gente vai lançar para a semana que vem, sobre como fazer esse cálculo. Né? É um cálculo que ele é aparentemente simples, mas tem muitos detalhes. O que seria o orçamento de potência? É qual a atenuação máxima que o meu enlace óptico pode ter para que os equipamentos ativos nas extremidades se comuniquem corretamente. No caso do exemplo aqui, eu tenho um switch de um lado, um switch de outro, um enlace óptico no meio, é o quanto de atenuação ou quanto de perda máxima que essa porta óptica do switch aceita para que haja comunicação correta entre esses equipamentos. Para cada equipamento eu tenho uma especificação diferente. Esse número não é constante, obviamente. Geralmente, quanto mais rápido o link, quanto mais rápida a aplicação, mais restrita essa perda. Mas cada equipamento muda. E o orçamento de perda, o que é? Qual a atenuação máxima esperada para esse enlace óptico em função dos componentes que eu instalei? Ou seja, eu tenho X metros de um cabo de fibra óptica multimodo AM3, 2 fusões, 2 conectores e 2 patch cords. Qual a atenuação máxima esperada desse link, contanto que esses equipamentos, esses produtos todos foram fornecidos corretamente de um fabricante bom que atende às normas e foi instalado também por quem sabe instalar. Qual seria essa perda máxima? Então eu tenho que responder essas 2 perguntas para saber qual o valor ideal máximo de perda ou de atenuação que eu posso ter no link que eu medi com o meu Power Meter. Idealmente eu faço essa conta no projeto. Eu deveria, durante o projeto, fazer esse tipo de conta para poder assegurar, primeiro, que os componentes de rede estão corretos, corretamente instalados e aptos a suportar a aplicação, para verificar se tanto o equipamento ativo quanto o cabeamento óptico foi instalado corretamente e, na hora de ativar um link, verificar as potências que estão entrando no link e saindo do outro lado para ver se está tudo bem. Tá? Então, esse é o cálculo de orçamento de perda e orçamento de potência que eu devo comparar com a medição da atenuação feita com o Power Meter para saber se está tudo bem, porque eu não tenho um limite pré-definido para um canal óptico. Aqui eu vou dar um exemplo de cálculo realizado, um cálculo dos 2 tipos de orçamento, só para vocês terem uma ideia. Então, temos aqui uma tabelinha mostrando que o equipamento que eu estou utilizando tem uma potência mínima de transmissão de menos 4 dBm. Isso vem na especificação de catálogo, no manual técnico do equipamento de transmissão. E também no catálogo vai dizer qual a sensibilidade máxima do receptor desse equipamento. No caso, como exemplo, menos 18 dBm. O que significa? Que o meu balanço de potência, o orçamento de potência, é 14 decibéis. Ou seja, eu posso perder no máximo 14 decibéis entre a saída do transmissor até a chegada do receptor, passando por todo o cabeamento óptico. E aí eu planejei, o meu projeto tem uma fibra óptica OS1A, que de 10 km, 10 mil metros, e pela norma que eu utilizei, a perda máxima por quilômetro é 1 dB dessa fibra óptica, desse cabo óptico. Aí eu vou ter 4 conexões do meu link, 6 emendas, 6 fusões, e eu vou deixar uma margem de reparo para até 4 fusões no futuro, caso algum caminhão bata no poste, quebre a fibra, uma escavadeira vai escavar o solo e quebre a fibra, então estou planejando colocar até 4 fusões. Ali na perda unitária, eu tenho perda por quilômetro de fibra, por conexão e por emenda, conforme a norma que eu escolhi. Quando eu faço as contas todas com esses componentes, eu vejo que esses componentes todos juntos dá 16 decibéis.
E aí, comparando a perda projetada por esse meu link de 10 km, 4 conexões, 6 emendas, mais 4 de reparo, eu vejo que 16 decibéis é mais do que os 14 decibéis do balanço de potência do equipamento óptico que eu planejei utilizar. Ou seja, tem uma margem final de menos 2. O que significa que esse projeto é falho, não vai funcionar. Não adianta eu colocar esses equipamentos e essas fibras com essa topologia, porque a potência perdida no link vai ser maior do que a potência perdida, que pode ser perdida por esse equipamento que eu estou utilizando. Então, das duas, uma, eu mudo a especificação do cabeamento, mudo a fibra, diminuo a quantidade de conexões e emendas, mudo a rota para diminuir comprimentos, ou troco o equipamento que tem um balanço de potência maior, para acomodar essa perda de fibra. Então, essa é a importância de fazer esses cálculos já no projeto, para saber se quando for instalar tudo isso, vai dar tudo certo. O teste Tier 2, a gente viu alguns slides atrás, é um teste definido por norma americana como Tier 2, é um teste utilizando um OTDR, e quando eu testo um OTDR, né, como eu já comentei, eu vou ter atenuação, refletância, perda de retorno por componente, não apenas atenuação e comprimento total do link. Como exemplo, ele mostra uma tela que tem esse gráfico, parece um eletrocardiograma, né, um monte de picos, né, e cada pico desse ou cada degrau é um evento, que pode ser um conector, uma fusão, uma dobra ou quebra na fibra. Saber interpretar esses eventos é necessário para que eu possa utilizar com sucesso o TDR e poder medir refletância, perda de retorno, atenuação para cada componente. É claro que os equipamentos mais modernos têm uma certa inteligência artificial aí que pode analisar isso para você, mas nunca vai substituir a experiência da pessoa que opera esse equipamento para verificar se o equipamento conseguiu interpretar corretamente todos esses eventos ou se eu tenho que fazer algum ajuste manual. Também não dá para detalhar nesse webinar, claro, tudo sobre isso, a gente ficaria algumas horas, né? Mas é para vocês entenderem o que seria o teste Tier 2, né, com o TDR. Muitas vezes ele é necessário para resolver problemas, quando tem uma fibra rompida, por exemplo, ou a atenuação do link como um todo está muito alta, mais do que aquilo que a gente esperava através da nossa conta do orçamento de perda, e para definir qual conector, qual emenda, ou se existe alguma dobra na fibra, é o OTDR que vai te dizer isso. Quando eu certifico um link óptico com OTDR, cada medição de comprimento, atenuação e perda de retorno de cada componente é comparado com a norma. Diferente do teste com Power Meter, onde eu comparo atenuação e comprimento total com a norma. Aqui eu comparo a de cada componente com a norma. Então, no exemplo aqui, eu tenho um link com 4 conexões, e o TDR consegue ler a atenuação ou perda de cada uma delas, que estão aí na tela, 0,5, 0,3, 0,8 e 0,6. Se eu somar tudo isso, né, as perdas das conexões somadas dá 2,2 dB, o que dá uma média de 0,55 dB por conexão. Se eu meço com o Power Meter, ele só vai medir o total. Se a gente esquecer um pouquinho da perda da fibra, né, se fosse só a perda de conector, ele daria um total de 2,2 dB. Sabemos que a norma geralmente estabelece 0,75 dB no máximo por conexão. O OTDR vai verificar que das 4 conexões, 3 estão com perda menor que 0,75, mas a terceira conexão apresentou perda de 0,8, o que é maior do que 0,75. Então, o certificador OTDR vai dar falha nesse link, porque uma das conexões está fora da norma. Mas, se o teste fosse apenas um teste Tier 1, teste só de atenuação total, provavelmente passaria, porque a soma dos 4 conectores está com uma perda inferior ao que seria 4 conectores de 0,75 decibéis, por exemplo. Né? Então, é possível você fazer um teste com o TDR e ele falhar, embora um teste com Power Meter passe, porque o teste com Power Meter verifica a atenuação total, enquanto o TDR verifica a atenuação por componente. Tá? Por isso, às vezes, tem clientes que vão
requerer teste de OTDR, não para saber a atenuação total, né, o comprimento total, porque o Power Meter já dá isso, né, mas para saber se cada um dos conectores e cada uma das fusões instaladas está de acordo com a especificação. É isso, né, a gente concluindo, né, a certificação do cabeamento compara o desempenho de um cabeamento instalado com norma, permite verificar a qualidade da instalação, incluindo o material e a mão de obra, abre caminho para as aplicações de rede, porque eu sei que as aplicações que eu quero vão funcionar, permite que os fabricantes deem a sua garantia estendida e significa uma tranquilidade para todo mundo, o cliente final, o instalador e o fabricante. Não vou embora ainda, porque nós temos, né, uma sessão final onde eu vou falar dos cursos que eu vou lançar, é muito rápido isso aqui. Bom, os cursos que vão ser lançados semana que vem são sempre nesse formato online ao vivo, como é este webinar, né, com a interação não só ao final, como no caso do webinar, mas com interação durante o curso. Todos eles vão ser das 9 às 11h30 da manhã. O primeiro curso será de 5 horas, então são 2 dias, segunda e terça-feira, que é 13 e 14 de abril, é o de certificação de links em par trançado. Então, tudo que a gente viu agora na primeira parte aqui desse webinar, eu vou estender por 5 horas e falar sobre cada parâmetro de transmissão, dar exemplos de relatórios, exemplos de teste, o que é uma margem de teste, o que seria uma margem negativa, quais as causas dos problemas principais em par trançado, etc. Né? O custo é R$ 199,00. Quem participou do webinar tem um desconto exclusivo. Né? Para quem é associado ao BIC também, tem desconto exclusivo. O próximo curso seria na quarta-feira, dia 15 de abril, das 9 às 11h30, mesmo esquema, né, de aula, né, interativa, etc. E é sobre o balanço de perda e balanço de potência ótica. Isso que a gente comentou rapidamente em um único slide, eu vou detalhar em 2h30 com exemplos, como aplicar isso, exemplos do que deu certo, exemplos do que deu errado, e como utilizar isso durante o projeto, instalação e ativação dos links. O custo dele é menor, R$ 99,00, e vocês que fizeram esse webinar têm desconto, e para quem é o BIC também tem desconto. O último curso vai ser na quinta e na sexta, dias 16 e 17, também das 9 às 11h30, mesmo custo de R$ 199,00 do primeiro curso, e é o teste de fibra ótica em Tier 1, onde a gente vai detalhar os testes do Tier 1, que são polaridade, comprimento, perda, atenuação, entrando muito em detalhes sobre aqueles métodos de referência de 1, 2, 13 jumpers, exemplos, o que deu certo, o que deu errado, como fazer, quando usar cada um deles e como aceitar os testes de Tier 1 no final. O que pode dar errado, o que pode ter sido feito de errado e quando aceito ou não um teste de Tier 1. Também são 2 dias, dia 16 e 17, das 9 às 11h30, vocês têm desconto também. Muito obrigado pela presença, nos vemos no próximo. Até lá.